Quero transmitir para o irmão a palavra que desse púlpito sempre o pastor transmite. O senhor tem a liberdade, no Espírito Santo de Deus, de trazer a palavra que Deus colocar no seu coração. Pode ser a palavra que for. Se for de exortação, nós recebemos em nome de Jesus, porque sabemos que é de Deus. Amém? A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 6, o verso 14, diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia! Queridos irmãos, os irmãos vão perceber nesses dias que eu não falo muito da televisão, nem mesmo na parte do estudo da tarde eu não gosto muito. Eu não sei chegar assim diante da igreja, mostrar um monte de fotos e falar: olha, eu fui ator, gravei novelas, gravei isso, fiz aquilo, trabalhei. Irmãos, eu não gosto muito de falar isso. Não tem prazer, não há prazer em minha alma. Chegar aqui e ficar falando de ator, ficar falando de novela, daquelas coisas, não tem prazer em minha alma eu falar isso. A minha maior alegria é chegar aqui diante de você e dizer: querido, sou crente, sou liberto pelo sangue de Jesus, eu sou livre, eu tenho meu nome escrito ao lado do teu no livro da vida, e não sou mais cavalo de tranca-rua, não, sou cavaleiro de Jesus o Cristo de Nazaré. Sou crente, teu irmão, lavado e comprado com o sangue da vitória, e o diabo queira ou não queira, quando as promessas de Deus tocar, vou com você para a Nova Jerusalém celestial. Mas irmãos, em 1900, vamos começar bem do começo para que os irmãos entendam melhor. No ano de 1986 foi o ano auge da minha carreira. No ano de 1990 foi o ano a qual eu saí de lá. E no ano de 1997 foi o ano da minha vitória, quando eu consegui pagar uma dívida de $720 mil. Peguei o recibo e saí de dentro daquele escritório dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantando, cantemos com muita alegria, dizendo que só. Vamos de novo. Só o Senhor. Você crê no que você está cantando? Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria. O diabo fica endemoniado quando a gente canta isso. Você já pensou que o capeta endemoniado deve ser um trem tremendo, né? Mas ele fica para lá porque a vitória é nossa. Queridos irmãos, com 7 anos e meio de idade eu saí da minha terra natal, no Ceará. Eu sou de uma cidade chamada Assaré, no Ceará. Com 7 anos e meio, fomos morar numa cidade chamada Foz do Iguaçu. Eu sempre alucinado, em busca de um sonho. Eu prometi para mim mesmo, meus familiares, eu sempre dizia: um dia eu vou vencer na vida, um dia eu vou chegar lá, eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu vou para a televisão. Ah, irmãos, esse pedido, esse sonho foi atendido. Eu comecei meus primeiros passos na linha de Cosme e Damião, na cidade de Foz do Iguaçu. Abri a minha primeira cabeça para a linha de Herês, a linha de Ebô, a linha da Umbanda, a Quimbanda. Quando foi para fazer o candomblé, eu fui enviado através da Associação e Confederação Espírita do Estado do Paraná. Eu fui enviado para Salvador. Eu sempre um sonho, conhecer mãe menininha do Cantuar. E eu me lembro que quando eu cheguei ali em Salvador, fui recebido por Hilarie. Se você não sabe quem é Hilarie, quando a Xuxa canta Hilarie, é fazendo uma homenagem a ela. E ela faz isso em 7 músicas. Ela faz isso na Pipoca, Meu Cãozinho Xuxo, Minha Fada Madrinha, e outras canções que ela canta homenageando aquela linha de Oxóssi, de Avidade, de Ebô, de Ababaluaê. Mas vamos para frente, nosso tempo passa muito rapidamente e hoje eu quero encerrar antes da meia-noite. Amém, igreja? Quando eu cheguei ali, fui recebido por Hilarie no aeroporto. Mãe menininha olhou para mim e falou: olha aqui, você vai passar por alguns processos, você vai ter que ter coragem, você vai conseguir fazer
o que as entidades orixás te pedirem. Eu disse: eu posso tentar, eu quero sim. Eu me lembro que quando eu fui apresentado à mãe menininha do Campo, a mãe Isabel, o Xaxi de Naguela olhou para mim e disse: olha, aqui você vai ter que ter coragem. Se você não for frouxo, se você não tiver coragem, diga logo que nós já cancelamos aqui. Eu disse: não, eu quero chegar a um objetivo. E ela disse: qual o teu objetivo? E eu disse: o topo. Na Dinagô de Merei de Agdá de Ababaluá, eu quero ser o principal. Se eu chegar também na vida de ator, eu quero ir para a televisão, quero ir para a primeira, eu quero fazer isso. Ela falou: tem um preço. Meu primeiro pacto, eles deitaram-me numa maca, me amarraram naquela maca de bruço, e Laria incorporou com um demônio chamado Ababaluaê, ou mesmo Tranca-Rua das Almas, que ele andou na minha direção, pegou uma garrafa, quebrou e cortou 3 centímetros abaixo da minha última costela, implantou uma bola de prata. Também cortou meu braço esquerdo e ela implantou, irmãos, um São Jorge Guerreiro, um Iara em forma de cruz. Depois ela pegou uma agulha grande e costurou sem nenhuma anestesia. Eu comecei a gritar porque eu achava que eles iam me cortar todo o corpo. E eu disse: não faça isso comigo, não faça isso, não faça isso. Eu esqueci e gritei: pelo amor de Deus, não me corte assim. Não é isso que eu esperava, não é isso que eu queria. Alguém foi lá fora e pegou uma planta chamada espada de São Jorge. Alguém veio com aquela planta, irmãos, e me bateu até quebrar. E ela batia e dizia para mim: nunca mais você vai poder falar no nome de Deus. Teu Deus agora é Abaluaê, é Tranca-Rua, Exu das Almas, Exu Caveira e os orixás. Você não falará mais esse nome de Deus. Mas, irmãos, 2 joelhos atrás de mim orando do meu velho pai, dizendo: Deus, tira meu filho de lá, tira meu filho de lá. Até que 27 anos depois, o Jesus que você serve desceu até onde eu estava e de lá me tirou para a honra e para a glória do nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Terminou aquele pacto, eles me levaram então, irmãos, para uma casa. Eles então, depois que eu sarei, eles tatuaram todo o meu corpo, tatuaram o meu peito, tatuaram as minhas costas, as minhas pernas, fizeram dragões e serpente nas minhas costas. Eu tinha uma imagem de cabeça para baixo de um grande orixá conhecido como Nossa Senhora Aparecida. Era meu orixá de proteção. Quando eu dormia de cabeça para baixo, ela ficava vigiando o congá. Era, como eles dizem lá, minha protetora. Ah, irmãos, depois eles tatuaram 6 milímetros em cima do meu crânio e minha testa. Se você entende um pouco de tatuagem, sabe, tatuagem não sai da pele, tem que se fazer raspagem com laser, e mesmo assim fica a mancha branca, mesmo assim fica a marca. Se você aproximar de mim e falar: irmão Jorge, tira aí a tua camisa, você vai ver que os furos ainda estão no meu corpo. A minha testa é uma plástica, o meu rosto, a parte de cima é uma plástica. Você observar bem próximo, você vai ver as entradas. Se você olhar no couro cabeludo, vai ver aonde foi feita a emenda. Mas ficou tão perfeito que, se eu não te falar, você não vai descobrir que o meu rosto é uma plástica. Sabe quem fez isso? O Jesus que você serve. As irmãs do círculo de oração oraram por mim e as tatuagens desapareceram misteriosamente do meu corpo quando eu aceitei a Jesus. Aleluia! Aleluia! O Jesus dos crentes tem todo o poder, viu, irmãos? Nos céus e na terra e embaixo da terra. Amados, mas eles me levaram para uma casa de recuperação. Eu fiquei com um poder estranho. Eu me lembro que uma mulher com uma voz rouca, uma pombagira, ela falava muito próximo ao meu ouvido esquerdo, e ela me dizia palavras horríveis, palavras tremendas. Ela disse: olha, você vai ter que cumprir alguns rituais aqui. Ao primeiro, você nunca mais vai tomar banho. E eu fiquei 19 anos da minha vida sem tomar banho. Você sabe o que é isso, irmão? Se você ficar 2 dias sem tomar banho, dá uma coceira no corpo e é horrível. Imagina uma pessoa ficar 19 anos. Irmãos, eu fedia mais do que um bode que tem lá no Ceará chamado Pai de Chiqueiro. Mas hoje eu posso tomar até 10 banhos por dia se eu quiser, porque quem manda na minha vida hoje é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que cuida da minha vida. Eu me lembro que
ela disse: você não vai mais poder tomar banho, você não vai poder cortar os cabelos, você não vai poder também escovar os dentes, você não pode cortar as unhas e nem tirar a barba, você também não vai poder comer comida normal. Eu fiquei 19 anos sem comer salada, sem comer carne cozida, sem comer uma abobrinha, sem comer nada. Sabe qual era a minha alimentação? Era carne crua, ou fígado cru com cachaça. Por isso era tão magro. Mas, queridos irmãos, é difícil você ficar sem tomar banho. É difícil você chegar em um lugar e querer comer alguma coisa e não poder. Eu já não suportava mais comer carne crua, porque, irmãos, comer carne picanha crua é ruim. Ela assada é uma delícia, mas crua não é muito boa. E eu ficava pensando: por que eu não sou uma pessoa normal? Por que eu não sou igual os crentes, por exemplo? E os orixás falavam: não, você tem uma missão a cumprir, não é dessa forma. Mas na hora certa, Jesus de lá me tirou. Eu me lembro que o meu papai encontrou-me comigo e ele disse assim: filho, eu lembro que a gente estava na rodoviária de Curitiba, eu estava passando em Curitiba e fiquei sabendo que o meu pai estava ali. Mas o meu pai me olhou e disse: filho, você está indo para São Paulo? Dá uma carona para mim. Eu olhei para ele e pensei: o banco do carro do passageiro, no banco do passageiro, ninguém podia sentar. Se uma pessoa sentasse ali, a bombageira não deixava, era banco dela. Se você chegasse e me pedisse uma carona, você ia ver uma loira sentada comigo. Eu não podia, o banco era dela. E eu pensei: ir até São Paulo como motorista do velho, mas é meu pai, não custa nada, eu vou levar. Nós chegamos no estacionamento, eu abri a porta do passageiro e já cheguei o banco para o meu pai vir para o banco de trás. Ele perguntou: vai mais alguém com a gente? Eu disse: não, é só nós. Então vou aqui na frente, eu vou lá atrás. Pensei comigo: a pombageira não vai deixar o velho entrar. Mas o meu pai chegou, sentou no banco da frente, se ajeitou e eu dei a volta olhando: cadê a pombageira? Entrei no carro, quando eu olhei no retrovisor, a pombagira estava para o lado de fora. E aquele dia de Curitiba até São Paulo, ela foi a pé, ela não foi de carro, não. O sangue de Jesus é grande na tua vida, querido. Mas eu me lembro, Hilaria disse: você vai ter que assentar o primeiro trabalho. Nós fomos assentar o Agdá, mas antes de assentar o Agdá, você vai precisar ir para a África. Você vai desenvolver uma linha, você vai desenvolver algo especial. E eu recebi, irmãos, a triste missão. Jorge de Oxóssi teria que se tornar o pai de santo separador de casais. Para os irmãos terem uma ideia, fui considerado o pai de santo que mais separou casais nesse país, chegando a separar 69 casais em 30 dias. Aprendi as técnicas da separação. Hoje, irmãos, com 5 frases, 5 palavras, 5 ebô, 5 merei, 5 agdar, se separa um casal. Com 3 pombagira, principalmente da linha de Inagô, ou seja lá de Queto, ou a de Congo, se separa um casal. Mas, irmãos, eu me lembro e digo isto com muita alegria no meu coração: nunca consegui separar um casal de crente, porque no crente não pega nada não, meu querido. Você está guardado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu me lembro que a mãe menininha disse assim para mim: eu já tinha ido na África, retornado, mas quando eu ainda estava na África, na hora que eu estava já arrumando os Agdá para voltar ao Brasil, eu me lembro que Tranca-Rua incorporou como orixá e disse assim para mim: você pode separar quantos casais você quiser, mas existe uma raça de gente que você não vai conseguir tocar neles, porque esse povo é diferente, esse povo não tem medo de nós, esse povo, eles andam de cabeça levantada, e muitos até desafiam nossas linhas e os nossos guias. Eu disse que é isso, sou Ialorixá e Babalaorixá de Umbanda, posso fazer o que eu quiser, virar aqui uma na gota de Santelá de Cocufô. A pessoa: como que você está me dizendo que eu não vou conseguir dominar alguém? Aquele orixá falou: quando você chegar no teu canjeri assentado, você pergunta quem é essa raça de gente. Mal o avião pousou em Salvador, eu entrei dentro com o roncó de mãe menininha e disse: mãe menininha, quem é o povo que não tem medo de mim? Quem é o povo que não me respeita, que não tem medo dos nossos guias, nossos orixás? Ela sorriu e disse: filho, o único povo que não pega nada neles é conhecido como crentes evangélicos, não pega nada neles. Assim: filho, não perca tempo com crente, não acenda a vela para crente, não mata bode para crente, é perder dinheiro.
Irmão, você sabia que no Espiritismo, principalmente na linha dos ebôs, dos eguns, você sabia que tem um negócio chamado pemba? Se um pai de santo roubar uma peça de roupa tua ou uma foto, eu sabia que o orixá não consegue riscar o ponto em cima, porque a tua roupa ele não consegue, porque ela está sempre sendo ungida, e na tua foto, porque é a semelhança, ele não pode, alguma coisa ofusca, não dá para localizar o anjo da guarda. Crente não tem anjo da guarda não, crente tem anjo de Deus que cuida dele, crente é diferente. Mas eu conheci os evangélicos. Eu disse, mas menininha, a senhora está querendo me dizer que é esses crentes que andam aí na rua, esse povo feio, esquisito, esse povo pobre, é esse povo aí? Ela falou, é esses mesmo. Eu falei, mas até o andado deles é de bobo. Ela falou, só o andado, não brinque com essa raça, porque eles são diferentes. Irmãos, o diabo sabe que você tem poder dentro de você, o diabo sabe que a vitória é nossa. Mas eu conheço crente lá na minha região, irmãos, que tem medo, se ele souber que o vizinho dele é pai de santo, como defunto, ele não toma nem água na casa do vizinho. Que é isso, meu gente? Está amarrado, vou tomar água lá. Se o vizinho fizer um churrasco, fala, ô crente, vem cá comer a carninha, que ele já fala, vou lá, nada, está amarrado, pode convidar eu que eu vou, viu, irmão? Não tem problema não, porque eu fui espírita há 27 anos, quanto mais fazia macumba para crente, mais ele se guardava, quanto mais riscava o ponto, mais ele dava glórias a Deus. Sabe por quê? Quem cuida de você é o maior nome da história, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exaltado para sempre seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu disse, mãe menininha, mas eles é muito fraquinho, é um povo estranho. Ela falou, filho, crente é perigoso. Os crentes, primeiro, eles fazem um trem chamado reza com os pés para trás. E crente que faz reza com os pés para trás, fica longe dele. Eu disse, reza com os pés para trás? Eu nunca tinha escutado isso. Eu falei, o que é reza com os pés para trás? Ela falou, é um trem que eles têm lá chamado oração de joelho. O crente que faz oração de joelho, olha filho, se você mexer com o crente e ele descobrir, ele não briga com você, porque não tem crente nervoso, não tem crente que fala palavrões e briga com facilidade. Olha, o crente ele é calmo. Olha, irmãos, eu vou falar lá na minha região, tem crente bravo, lá tem crente que não pode levar uma fechadinha no trânsito, ele não pode fazer alguma coisinha assim a ele, que ele fica nervoso, qualquer coisinha ele fica bicudo. Vou na igreja não. Mas eu quero te dizer, querido, o príncipe da paz é teu amigo e está dentro do teu coração. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu disse, mãe menininha, mas me explica melhor, o que é esse raio de reza com os pés para trás? Ela falou, é o seguinte, se você mexer com o crente, ele não briga e nem vem fazer escândalo com você, ele vai fazer a reza. E quando ele faz a reza, dá uma quiumba no trabalho da gente, filho, que você até tem que mudar de perto do crente. Eu falei, a senhora está querendo me dizer que eu vou ter que respeitar essa raça de gente? Ela falou, filho, não é bem eles, é quem anda com eles. Oh, glória a Deus! Alguém anda com você, querido. Alguém anda com você. Você olha de longe, olha o crente vai sozinho, mexe com ele para você ver o tamanho do anjo. Mexe com ele para você ver, e crente que você vai arrumar. Porque o crente é guardado pelo anjo da vitória. Mas eu não acreditava, que é isso, crente, não vou vir não. Eu me lembro que um dia a gente estava na frente do Congá e passou um moço fazendo evangelismo e ele deu um papel para mim. Estava eu, Chico Xavier, Laria, Mandinás, Elogu de outros, e a Lorixá. A gente estava tudo em cima assim do muro, eu era bem magrinho, eu estava na parte de cima do muro. E aquele moço disse, rapaz, um folheto. E eu abaixei e peguei o folheto da mão daquele rapaz. A mãe menininha ficou brava e começou a falar palavrões e gritou com ele. Isso vai embora, a gente é espírita, não quer papo com você e tal. Aquele moço saiu. E quando saiu, a mãe menininha olhou para nós e disse assim, olha, vocês hoje vão aprender uma lição. Esse crente vai andar 700 passos, vai voltar, se ajoelhar, colocar as duas mãos assim e falar assim, me perdoa. Eu vou fazer isso. Eu falei, bom, senhora, vocês vão aprender. Vai lá dentro e acende uma vela, papai Kinga da aula. Eu fui lá acender a vela, papai Kinga da aula. Ela me falou, espera 7 minutos que o crente volta. Eu esperei 10, nada do crente voltar. Ela falou, acende para a tranca a Rua das Almas. Eu acendi para a tranca a Rua das Almas, esperei mais 10, nada do crente voltar. Eu falei, tem mais algum guia que quer que a senhora acenda aí?
Irmãos, quem conheceu aquele congresso sabe aquele bairro chama Quarto Centenário. Na minha época tinha 49 mil imagens. Irmãos, uma daquelas velas caiu, muitos papéis, muitas sedas, e daquelas velas caiu, foi um corre-corre, pegou fogo, e ela gritava: tira que o santo vai queimar, aquele outro vai queimar. E ela gritava: é praga daquele crente, é praga. Não, irmãos, é o Jesus dos crentes que deu a vitória para ele. Chegou o dia de nós enterrarmos o Magdá. Eu peguei alguns filhos de santo, porque lá tem filho de santo, pai de santo, ela orixá de santo, baba lá orixá de santo, medo de santo, maninho. Lá tem tudo de sair de santo, irmão. Mas lá não tem santo não, viu? Santos somos nós, que somos filhos do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu reuni alguns filhos de santo e nós fomos enterrar o Axé. Ou Agdá é a mesma coisa. A gente encontra as pessoas dizendo que axé é paz, axé é sorte. Não, a palavra paz em qualquer língua que você pesquisar é shalom ou shalom. Amém, pastor? Amém. A palavra paz em qualquer maneira que você for pesquisar é shalom ou shalom. A palavra paz, a palavra axé está no livro de São Cipriano e quer dizer: sou do demônio e ninguém tem nada a ver com a minha vida. É por isso que hoje a gente costuma falar: sou de Jesus o Cristo e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Amém, igreja? Levamos alguns filhos de santo, e quando nós chegamos naquela encruzilhada de terra, aquela jurema de terra, eu fiz um circo muito grande de pólvora, fundanga, fizemos o descarrego e continuamos ali o trabalho. E de repente, irmãos, eu ouvi um violãozinho meio desafinado. Eu perguntei para um filho de santo: quem é que está tocando violão aí? O filho de santo falou: pai, isso não é a gente não. Eu falei: então quem é? Ele fez assim. Aí todos fez silêncio. Quando eu fizer silêncio, ele falou: pai, o senhor não vai acreditar, mas isso é um grupo de crentes que está vindo lá embaixo, pai. E eles vão passar nessa estrada, justamente aonde nós estamos fazendo o nosso trabalho. E agora? Eu falei: o que crente está fazendo meia-noite no meio de um buraco desse? E ele falou: pai, eles estavam fazendo lá embaixo um trem chamado vigília. E eles estavam fazendo a reza com os pés para trás lá embaixo. E vem os crentes pulando lá dessa altura. Vem outros falando umas línguas esquisitas. Falei: mas e agora? É melhor nem sair do meio da estrada. Falei: que é isso, rapaz? Sou Zóio de Oxóssi, Alorixá e Babalorixá de Umbanda, que manda galera no meio. Que é isso? Eu vou ficar encarar esses crentes e eu vou encarar. Chamei o pai Kika da Angola, falei: nego, vai, vem cá. Ele falou: que foi, meus filhos? Falei: toma uma cachaça. Não deixa crente pisar no meu ponto. Ele falou: tá bom, meus filhos. Nego não vai permitir que crente pisa no ponto de meus filhos. Não, eu falei: isso. Só, irmãos, que eles vinham cantando um cântico que eu nunca vou esquecer. Chama Cântico de uma Palavra Só, que diz assim, ó: aleluia, aleluia. Conhece? Porque eles veio aproximando. Tranca a rua, pulou por cima de Zé Felipe e foi embora. As pombagira cascou fora. Preto velho Kika da Angola falou: o que eu faço, meus filhos? Falei: me ajuda, que ele falou: nego vai estar batendo cabeça, tá indo embora para Quiumba. Começaram a apagar as velas e a guardar a cachaça marafa. Os filhos de santo começaram a entrar no meio do mato. E um falou: você vai ficar aí? Eu falei: vou nada, vai cair fora. Pulei lá no meio do mato e os irmãos passaram cantando: aleluia, aleluia. Eu vou pedir perdão para a igreja antecipadamente do que eu vou falar agora. Amém, irmãos? Lembre-se que eu estou pedindo perdão antes. Amém? Na minha ignorância, no meu passado, na minha estupidez, eu trabalhava com alguns orixá de cor, Nanamboroquê,
Zé Pilintra, outros orixás que são de cor, são pretos. E eles então me judiavam muito. Eu não gostava de pessoas de cor. Desculpe a terminologia da palavra. Se fosse preto já tinha problema comigo. Mas no grupo daqueles irmãos tinha alguns pretinhos, cheios do Espírito Santo de Deus. E um daqueles irmãos pretinho parou e disse: para aí, irmãos. Estava acontecendo a macumba aqui, mas isso não vale nada não. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Irmãos, vamos ungir esse negócio aqui. Eu olhava do meio do mato, a testa daquele irmãozinho preto iluminava. O olho dele parecia olho do gato grande assim. Eu falei: tranca a rua, dá uma olhada naquele preto, eu vou cascar fogo nele. Tranca falou: não seja maluco, você não sabe quem é esse preto. Esse preto com um grito só ele derruba você e manda todo mundo embora. Fica quieto. Eu disse: não, eu vou. Ele falou: eu disse: olha lá o preto pisando em meu cabelo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cheio da graça de Deus. Parecia que ele me via no meio do mato, irmãos. Ele fazia assim: irmãos, nessa parte aqui está cheio de capeta. Mas eu não tenho medo de vocês não, viu? Tranca-rua, ele está me vendo, está me desafiando. Fica quieto. Irmãos, olha, eu nunca vi um preto de coragem daquele jeito. Ele sapateava e ele pegou aquela viola desafinada e vamos adorar a Deus. O que eu faço com ele? Entregou. Aqueles irmãos sapatearam, ungiram aquele local, estragou a minha encruzilhada. E irmãos, e cantaram, e oraram, e aprontaram e saíram. E eu fiquei escondido no meio do mato com perna levantada. Falei: não, Tranca-rua, não aguento. Não. Eu vou dar um tiro naquele moço agora. Tranca-rua falou: dá uma olhada direito. Eu olhei direito, irmão. Ele falou: tá todo mundo armado ali. Falei: armado? Ele falou: é. Tá todo mundo armado, rapaz. Você já imaginou se eles viram pra cá, eles te fazem uma peneira? Você sabe qual é a arma do crente, querido? Ela tem 31.173 cartuchos contra Satanás. Falei: mas não é possível, que tipo de arma? Aqui tá estranho. Não, mas ele falou: olha, fica quieto. Irmãos, eu nunca tinha passado por uma humilhação daquela. Eu estamos indo preso, eu vou ter com ele. Mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aplausos, Senhor, honra, glória seja dado a Ele, Ele. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, chegou o dia, eu tive que andar com meus próprios pés. Uma menininha me chamou e disse: agora você pode andar com teus próprios pés, agora você pode montar a tua associação. Eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui recebido pela Confederação Espírita do Rio. Eles me levaram para o aterro do Flamengo e nós ficamos uns dias ali. Durante o dia, à noite nós fazíamos trabalho. Durante o dia a gente ficava na praia, eles chamam ali de roda de samba. Era mais ou menos às 10 horas do domingo, a gente estava ali debaixo daquele quiosque, bebendo, se drogando. E de repente eu vi algo que eu nunca tinha visto. 3 moços de paletó e gravata na praia. Eu falei: espera aí, o cara vem de paletó e gravata na praia é doido, só maluco vem de paletó e gravata. O filho de santo falou: fala baixo daí. Esse povo é crente das vai mexer com essa raça de gente. 3 moços, um de cor, bem pretinho. Justamente aquele pretinho, irmãos. Ele parou, olhou na minha direção, balançou a cabeça, escolheu um folheto
E o filho de santo falou, ele escutou, não escutou nada, escutou. Será? Escutou? Olha, tá vindo. Firma o ponto, ele tá vindo. E aquele irmão veio lentamente na minha direção, como um valente de Davi, cheio do Espírito Santo. Ele chegou numa distância, eu usava 72 guias no meu pescoço, pesava 14 quilos seca, a revista Isto É, a Veja, Time pesava. E eu tenho um recorde de jornal do Ernesto para te mostrar. Eu peguei o meu patuá, virei o contrário, e chamei firmeza e fiquei ali. Quando ele chegou perto, eu falei, para! Você parece que quer falar comigo? E ele disse, sim, moço, eu vim entregar um folheto da palavra de Deus. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Eu não quero o teu papel, sou espírita, eu não tenho como... não quero o teu papel. Crente, olha, tá giando aqui na praia, para você estar de paletó e gravata, tem que estar giando. Irmãos, todo mundo deu risada, mas a boca daquele irmão começou a mexer. Eu não sabia o que era medo. Nessa época eu já tinha 5 processos, homicídio. Eu não sabia o que era medo. Mas quando eu olhei na boca daquele moço, a boca dele fazia assim, eu acho que foi a oração mais rápida que aquele moço fez. Eu falei, o que ele está fazendo? Aí o filho de santo olhou e falou, rezando. Ele está rezando, pai. Eu falei, rezando? Está rezando, meu irmão. Ele estava orando. Eu creio que a oração daquele irmão era mais ou menos assim, Jesus, que sangue vai poder voar, esse capeta vai ter que sair, por poder evitar o sangue, ele vai ter que cair, sair. Eu não sabia o que era medo, irmãos. As minhas pernas começaram a fazer assim. Filho de santo olhou e falou, o senhor está tremendo, pai? Eu falei, de raiva. Eu estava era com medo mesmo de alguém que anda acampado até redor. Aí, e eu olhei para aquele crente, o olhar dele me incomodava. A maneira dele, eu falei, mas que preto mentido. Crente, se tu não sair da minha frente, eu vou arrebentar a tua cara. E tentei assustar ele, disse, olha, eu sou Yalorixá, Babalaorixá, Tinagô de Mereidiá, Babaluaia, da Umbanda, Quimbanda, Cadombré, Moçambique, Marcianeira, Buduqueto, Nagualo de Batoré, de Gadec. Eu não tenho nada a ver com a tua vida religiosa, particular, mas Jesus te ama. E somente Ele tem poder para libertar o homem das garras de Satanás. Eu não quero ouvir você. Sai da minha frente, senão estoura a sua cabeça. Eu vou acabar perdendo a paciência com você. Ele sorriu. E quando eu vi ele sorrindo, eu falei, olha, crente, eu vou arrebentar você, eu vou quebrar a tua cara. Ele falou, quem é você, demônio? Para falar e bater no servo de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. O sangue de Jesus tem poder, moço. Eu nunca tinha perdido o controle daquele jeito. As pernas não paravam, eu parava, a perna não parava. Porque diante do servo cheio do Espírito Santo, o diabo treme. Amém, igreja? Há poder dentro de você e em tuas palavras. Quando você diz, demônio, sai. Eu te ordeno no nome do sangue de Jesus, ele tem que cair fora. Aplauda o Senhor, ele merece. O anjo da vitória de Deus está cantado ao redor. Aplauda o Senhor, ele merece que não entre. Glória, santo é o Senhor. Aleluia. Levante a tua mão como a minha agora. Eu vou uma coisa diferente. Pegue na mão do teu irmão do lado, segure na mão dele, ou na tua fé como a dele, nós vamos orar agora. Aleluia. Vamos cantar aquele cântico que diz assim, ó. Não há Deus, maior, se não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Oh, nosso Deus, se não há Deus maior.
número 119, somente o versículo 71. Nesta manhã, eu já conversei com o pastor e ele me disse que eu posso ir até 1 da tarde. Amém, igreja? Aqui atrás ninguém falou amém. Aleluia. Não quero tornar cansativo aos irmãos. Todos encontraram o livro dos Salmos de número 119, o versículo de número 71 diz a Bíblia: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Vamos juntos? Foi graças a Deus. Amados irmãos, nós vamos para frente. Quem esteve conosco ontem à noite? Deixa eu ver se esse que esteve conosco. Os irmãos vão perceber que eu vou fazer uma sequência, porque eu comecei ontem à noite, vou dar sequência agora de manhã, e na parte da tarde vou falar um pouco também, vou segurar, e depois vamos passar para uma parte de estudo, e à noite darei continuidade, vai ser uma sequência, amém? Queridos, no ano de 1986, eu já era considerado o quarto Ialorixá e Babalorixá do nosso país, porque tinha feito cabeça na Umbanda, primeiro na linha de Ilê, na linha de Aba Baloaê, da Umbanda que manda o Candomblé, Moçambique, a Magia Negra, o Voodoo, que entra na Guarda de Patono e a linha de Kardec. Já tinha me tornado o quarto Ialorixá e Babalorixá. Era considerado um homem frio e calculista. Nessa época, já tinha feito Zebô e Eguns com os orixás ali em Salvador, já sabia todos os 700 pontos riscado de preto velho. Eu já não tinha problema já na nossa sociedade, porque de longe eu sabia as pessoas, eu conhecia as pessoas, eu não precisava chegar perto para saber o teu nome. E com essa técnica, com esse orixá, eles então me mandaram pela segunda vez para a África, aonde eu fui desenvolver essa técnica. Voltei dali como o homem que separava casais, o pai de santo que mais separou casais nesse país, mas nunca consegui separar um casal de crente, porque a tua vida, meu querido, está escondida debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje as pessoas dizem assim: olha, como funciona a feitiçaria, como é que é feita a bruxaria, como é feito os nagôs, os hereis, os ebôs, os eleus, como é que é feito isso? Irmãos, é feito de uma maneira muito transparente, quase não dá para perceber, porque pararam desde 1987, desde 1987 não se faz mais trabalho em encruzilhada. O que você vê apenas é uma coisa chamada oferenda, mas os trabalhos pesados, como os bodes, galinhas, essas coisas pararam, porque isso mudou. Isso veio para o computador, isso veio para o videogame, isso veio para as programações de televisão, ou de televisões. Hoje a coisa é muito mais, como é que fala, camuflada do que se imagina. Mas eu quero te dizer uma coisa: entre todos esse lixo infernal e você, existe uma barreira tremenda, chamada sangue de Jesus Cristo. Isso não chega e vai te atingindo de qualquer forma, não, porque na entrada principal da tua casa, principalmente da tua vida, há um anjo de Deus guardando você. Somos bem-aventurados porque somos servos do Deus Altíssimo e guardados pelo seu anjo da vitória. Amém, igreja? Mas eu conheço crentes que vivem assustado, o temeiro de assombração de fundo cemitério. Tem crente que não pode escutar um barulho na cozinha e falar: meu Deus, o capeta está lá na cozinha, mas que ele está querendo jantar. O diabo não pode entrar de qualquer jeito dentro da tua casa, não, meu querido, porque ele tem que passar pelo anjo de guerra de Deus. Você crê que na entrada da sua casa tem um homem guardando a sua casa? Amém? Então aplausa o Senhor, Ele merece honra e glória. Aleluia. Mas no ano de 1986 eu tinha chegado ao auge de minha carreira. Naquela época
época, irmãos, eu não tinha mais para abrir cabeça para mais nenhum orixá, somente algumas linhas. Mas eu me lembro que a pombagira chegou perto de mim e disse: olha, você já me deu tudo, falta uma coisa. Eu disse: muito bem, o que falta? Eu abrir cabeça para você. Ela falou: falta abrir cabeça para a pombagira, rainha. Irmãos, qualquer pai de santo, e a orixá, o babalorixá de santo, sabe que se abrir cabeça para essa entidade, se for homem, vira homossexual, se for mulher, vira mulher da pombagira, vira mulher do Exu, mulher do demônio, vai virar prostituta. Eu disse: olha, eu não quero virar estranho não. Eu tinha muitos filhos de santo que eram homossexuais, eu não gostava de gente. Falei: não vou virar estranho não. Vira, não vira? A pombagira falou: vira sim, você pode comprar a roupa e tal. Eu falei: não vou virar não, se arrestar não. Vira, não vira? Ela falou: você é meu cavalo, é meu escravo, você tem que fazer isso. E eu conversava e as pessoas naquele dia falaram: Ela falou: você vai fazer isso sim. Irmão, eu falei: mas não, tem que ter um jeito tal. Marquei uma reunião só com as pombageiras. Conversa daqui, conversa de lá. A pombagira falou: você tem uma chance. Se você arrumar uma mulher, ela se apaixonar por você e resolver casar com você legalmente, se você conseguir isso, então você pode pedir agô para a linha. Mas tem uma coisa: você tem só 90 dias para conseguir fazer isso. Você não pode usar a magia, nem a feitiçaria e nem o dinheiro. Inclusive a mulher não pode descobrir que você tem dinheiro, que você é rico, ninguém. Ela não pode saber quem é você. Ela tem que se apaixonar por você do jeito que você é. Irmãos, eu costumo dizer que hoje eu sou um moreno muito bonito para Jesus, viu? Mas de primeira eu não era bonito como eu sou hoje não, viu, irmãos? Porque eu só pesava 57 quilos, eu não tomava banho, não me escovava os dentes, não penteava o cabelo, eu não podia passar nada no meu corpo que cheirasse, eu não podia cortar as unhas nem tirar a minha barba, eu fedia mais do que um bode chamado Pai de Chiqueiro lá no Ceará. Quem queria namorar com um homem assim, irmãos? Viciado em 4 espécies de drogas, 9 processos, 3 homicídios, procurado por 2 prisões preventivas, não podia andar na cidade para não ser reconhecido, usando 11 identidades falsas. Como eu vou fazer agora? E eu saí procurando um jeito de alguma mulher que se apaixonasse por mim. Eu chegava nas minhas filhas de santo, ela falava: tudo bem, vem namorar comigo? Não, pai, namorar com o senhor não. O tempo passou, meu irmão, passou 30 dias, eu pensei: não vai dar tempo, tirei mais 30, a burocracia dos documentos, e agora? Comecei a ficar desesperado, porque eu não queria virar afeminado. Falei: não vou virar estranho não. Aí eu fui para um bar, me enchi a cara e pensei: eu vou encher a cara e depois eu me mato. Eu coloco o carro na Bandeirante em alta velocidade, dou um tiro na minha cabeça e paro com essa palhaçada. Mas eu não vou virar estranho não. Fiquei num bar bebendo até de madrugada, olhei a minha 765, falei: vou me matar. Quando, irmãos, eu estava pagando a conta, eu chamei o garçom e disse: traz a conta. Ele me trouxe, eu paguei, ele foi buscar o troco, e eu fiquei pensando, como que eu iria fazer, como que eu iria me matar. Irmãos, eu ouvi uma voz que disse dentro de mim: Jorge, não faça isso com a tua vida, ela tem um valor para Deus. Eu pensei: Deus, que é isso? Deus não se preocupa com pessoas como eu, que é isso? Deus não. O fato foi que pela segunda vez eu ouvi: Jorge, não faça isso com a tua vida. Eu me perturbei, fui embora para casa, nervoso, não consegui me matar naquela noite. Mas voltei na outra noite seguinte, no outro restaurante de música ao vivo. Cheguei, sentei lá no fundo do restaurante, pedi. Eu só comia carne crua, eu não podia comer uma comida normal. E eu então estava comendo a carne crua, picanha crua com cachaça. E nisso, irmãos, passou na minha frente a mulher mais bonita do mundo, que hoje é minha linda esposa. Aquela moça passou, foi até o balcão. Minha esposa é mineira, minha esposa é de Teófilo Tony. Falei certo na palavra? E ela passou e eu fiquei imaginando assim, com um garfo e um pedaço de carne crua, pingando sangue na mão. Que moça bonita, se ela quisesse casar comigo. Ela foi pedir um refrigerante, pegou alguma coisa e voltou. Só que ela fez um monte de volta e passou próximo à minha mesa. Quando ela foi passando, eu estiquei a perna e ela parou. Eu sou muito tímido, eu brinquei com ela. Eu disse: moça, você não quer namorar comigo não? Você não sentiu vontade de namorar comigo? Estava meio escuro e ela deu uma olhadinha assim e ficou séria e disse: que é isso, moço? Vai se enxergar, não vou querer namorar com você não. Mas ela foi educada, ela pediu licença e saiu sorrindo. E eu pensei: ela deve ter gostado do moreno, eu vou atrás dela. E saí atrás dela.
Quando eu cheguei na mesa, não estava ela, os familiares, estava a mãe dela, estavam algumas pessoas ali, um cunhado, tinha uma cadeira vazia. Eu sentei naquela cadeira vazia, e ela ficou brava, ela levantou, e sabe como é que a mineira é brava? Ela levantou e disse: ô moço, é mãe do cabo, não senta aqui, por favor, olha, por favor. E eu falei, quando ela estava dizendo isso para mim, eu pensando o que eu ia dizer. O orixá falou no meu ouvido: a mãe dela é espírita e pertence a um terreiro que é teu, a mãe dela é nossa. E eu virei e falei: não vim conversar com você não, fica tranquila, eu vim conversar com a tua mãe. Oi, dona Clementina, tudo bem? A senhora me conhece? Ela disse: não. Eu falei: a senhora é espírita, a senhora é da linha de Kardec, pertence a um terreiro lá nos Amarás, está lembrado? Ah, eu sei quem é o senhor. E a mãe dela me reconheceu. Rapidamente ali, uma amizade ali, me ofereci para pagar a conta naquela noite, me ofereci para levar, dar uma carona a ela, eles aceitaram. Fiquei sabendo onde ela morava, usando toda a simpatia. No outro dia eu caprichei na banha de galinha e tal, né? Porque a banha de galinha tira o cheiro, irmão, mas quando o sol esquenta, fica tremendo. Então eu usava a banha de galinha com brilhantina e passava no corpo e caprichava e tal. E eu cheguei à noite e ela me fazendo as perguntas, e eu saía de um lado, saía do outro, e começamos ali um namoro meio devagar e tal, e a gente saía e eu não comia nada, e ela fazendo perguntas, e um cunhado colou em mim e querendo saber mais coisa. Passou 15 dias, irmãos, eu fui obrigado a retornar para o Rio, minhas atividades. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, houve uma briga familiar entre ela e os seus parentes. E o seu papai, no momento impensável, no momento que ele não pensou direito, ele disse assim: Lia, você é muito brigona, você é encrenqueira, você tem sempre razão, está sempre dona da verdade, vai embora, sai de casa. Ela então foi até um telefone público e me telefonou. Foi minha esposa que me pediu em casamento, irmão. Ela disse: Jorge, está me ouvindo bem? Eu disse: estou. O que aconteceu, Lia? Ela disse: olha, eu estou com um problema. Jorge, você teria coragem de casar comigo, Jorge? Falei: você está brincando? Deus começar a trabalhar na minha vida. Irmãos, eu rapidamente tomei um avião, voltei para Campinas, providenciei, cheguei lá na casa dela, ela não estava na casa de um parente, eu cheguei lá, busquei e conversei com ela. Ela falou: não, você pode me levar para um motel, mas só tem que levar uma tia minha. Eu falei: não tem problema, eu levei as duas, falei: bom, rapaz, elas vão ficar aqui um tempo. E nisso ela falou: Jorge, está aqui o documento, se você casar comigo no civil, tem que ser no papel, eu vou com você para onde você quiser, não quero nem saber quem é você, você gosta de mim? Eu falei: te amo, te amo. Falei: então dá certo. Providenciamos os documentos, faltando 3 dias para Jorge de Oxóssi sentar o ponto e virar homossexual. Casei com a mulher mais bonita do mundo, que hoje é a minha esposa. Deus começar a trabalhar na minha vida. Aleluia! Nos casamos, uma reunião muito simples, bem espaçada para os parentes não saber, somente as pessoas mais chegadas, mais íntimas. Fizemos ali aquela recepção, mas fomos fazer um trem chamado lua de mel. Eu era casado com 3 pombagiras, jamais podia tocar numa mulher. Eu sei que os irmãos estão me entendendo, jamais uma mulher podia sequer sentar no banco do passageiro do carro. E durante a recepção, durante a festa, as pombagiras que eu era casado falavam no meu ouvido: não toca nela, não dorme no mesmo quarto com ela, não chega perto dela. Você já pegou lá na hora do casamento, você já pegou na mão dela, não era para fazer isso. E eu falei: mas eu casei com a mulher e agora? Você não pode tocar nela, se tocar morre, se tocar tem. Começou aquela pressão. Fomos para Santos, alugamos ali uma bela suíte. Eu nunca esqueço, quando nós chegamos, irmãos, no quarto, ali estava com umas bolsas. Ela deitou de costas na cama e deu um suspiro e disse assim: ah, meu Deus, nem acredito que casei. E eu pensei comigo: você não vai acreditar o que eu tenho para te falar agora. Eu disse assim: Lia, deixa eu te dizer uma coisa, hoje eu bebi muito, hoje eu estou bastante bêbado, eu aluguei um quarto ao lado, vou dormir ali. Amanhã de manhã a gente conversa, amanhã de manhã, porque eu tenho um segredo para te contar, eu preciso te contar, mas tem que ser amanhã. Hoje a gente acabou de nos casar. Ela falou: não, pode parar com isso, se você tinha que ter um segredo, você tinha que ter me contado antes, agora a gente já casou. E já ficou nervosa e disse: olha, se você tinha algum segredo, você tem que ter me contado, senão a gente volta para trás, acaba com essa palhaçada, você vai me contar agora. Olha, ou então vai tomar um banho, porque nós temos uma lua de mel. Ele começa por aí: eu não posso tomar banho. Eu me lembro que ela sentou na cama, ela me olhou de baixo em cima e fez um gesto que eu nunca vou esquecer.
Ela falou: Jorge, não vai me dizer que você é? Eu falei: não. Não sou estranho, não. É que eu sou espírita. E ela ficou me olhando e eu disse: Lia, você casou com um homem chamado Jorge de Oxóssi. Ele ia ir a Lorixá e Babala Orixá de Quilê, de Avô, de Ababaloaí, da Umbanda, Quembando, Candomblé, Moçambique, Evangelho, Queto, Vudu, Água de Patuno, Ianinha de Kardec. E ela ficou me olhando assim, falou: que triga é isso? Sou espírita, sou satanista, mexo. E ela se assustou. Então sai de perto de mim. Eu, sai de reto, capeta. Falei: vou te falar uma coisa, você é minha mulher agora. Eu não posso deitar com você, mas nunca mais ninguém deita com você também. Lia, se você quiser, você só tem uma saída, vamos fazer um acordo. Eu sou um cara rico, tenho muito dinheiro. Vamos voltar para trás, eu vou fazer um acordo, eu te dou uma certa quantia por mês. Te monto uma casa ou um apartamento do jeito que você quiser, te dou carro, empregado, te dou tudo. Você pode montar uma loja, monta o que você quiser. Você me falou que queria montar uma loja, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para o que você quiser, você vai fazer. Você nunca vai poder me colocar uma gaia. O resto você pode fazer o que você quiser. Combinado? Ela ficou ali, ficamos a noite conversando e ela aceitou. Falou: tudo bem. Retornamos para trás 3 dias após. Muitas pessoas fazendo pergunta, principalmente o meu filho de santo, que tinha acontecido. E eu disse: não, está tudo bem, está tudo certo, calma, calma. Ela montou uma casa em Campinas e eu continuei a minha vida, sempre viajando. Mas na minha adolescência, uma criança, eu tinha uma filha. Fui buscar essa filha que morava no Paraná, dentro de uma boate lá, chefe. Eu fui lá buscar essa minha filha, coloquei para morar com ela, minha filha, para ajudar a cuidar. Contratei pessoas somente para seguir, para cuidar. Na sala principal da casa dela, eu montei um altar ou um congá com 173 imagens. O número de Oxóssi, 2 da minha altura. Para os irmãos terem uma ideia, em noite de sexta-feira, noite de louvação aos orixás, tinha mais de 1.400 velas acesas. Toda sexta-feira eu tinha alguém para cuidar. Coloquei dentro da casa mais de 120 gatos, 3 cobras, vários sapos e as coisas que eu fazia trabalho e ninguém podia mexer. E ela falou: vou ter que conviver com tudo isso. Eu falei: se você quiser, tem que ser assim, ou então se mate. Eu usava muito essa expressão: ou você vive assim, ou então se mate. Essa era a expressão que eu usava ela, para os irmãos ver como eu a dominava. Mas os irmãos vão ver como Jesus tem poder de resgatar o homem das garras de Satanás, tirar ele de lá. Eu tinha comprado um videogame de presente para minha filha. Então eu estava instalando aquele videogame. Eu terminei de instalar aquele videogame e peguei o manual e estava ensinando a minha filha como manusear aquele videogame. A campainha tocou, a campainha toca. E quando a campainha tocou, eu gritei para a empregada: deixa que eu abro, eu estou próximo à porta. Eu fui então e abri a porta, e quando eu olhei, era uma moça por nome de Neiva, 17 anos de idade. A Neiva me olhou e disse assim: pai, que bom que o senhor voltou. Eu falei: obrigado, filha. Ela disse: eu preciso falar com o senhor. Eu disse: entra. E destravei o portão para aquela moça entrar.